A maioria dos criadores de galinhas em pequenos quintais gastam centenas, às vezes milhares, com ração todo ano. Mas existe um grupo de agricultores autossuficientes que não compram ração para galinhas há anos porque cultivam a ração eles mesmos. Eles usam plantas que se regeneram infinitamente e precisam de quase nenhuma manutenção, e fornecem mais nutrição do que a ração comercial de graça. Neste vídeo vou compartilhar 5 plantas produtivas que substituem a cara ração de galinha, crescem de volta após cada colheita e prosperam na maioria dos climas dos Estados Unidos. Se você é alguém que busca uma vida mais sustentável e autossuficiente, este canal é para você. Eu compartilho ideias práticas que mudam a vida como esta toda semana. E ao se inscrever, você garante que soluções reais continuarão a chegar até você. Fico realmente feliz por você ter encontrado este caminho. Vamos descobrir o que a indústria de ração não quer que os fazendeiros de quintal saibam. Planta número 1. Moringa, a árvore milagrosa. Isso importa porque resolve um problema silencioso que a maioria dos criadores de galinhas enfrenta: ração cara, que não oferece nutrição real, enquanto busca segurança alimentar de longo prazo para sua família e rebanho. Quando você gasta de R$ 250 a R$ 350 por mês em ração comercial, o custo rapidamente vai se acumulando. E pior ainda, você nunca tem certeza do que realmente está dentro daquele saco de ração. A moringa muda tudo porque coloca você de volta no controle do que suas galinhas comem e quanto você gasta. O motivo pelo qual isso funciona é simples. As folhas de moringa contêm 27% de proteína, o que é mais do que a maioria das rações comerciais no mercado. Elas também são repletas de vitaminas A, C e cálcio, os nutrientes exatos que as galinhas poedeiras precisam para ter cascas de ovos fortes e sistemas imunológicos saudáveis. As galinhas instintivamente adoram. Elas correm para comer as folhas frescas de moringa antes de qualquer outra coisa na tigela de ração. E aqui está o que torna isso verdadeiramente sustentável. Não depende de condições perfeitas ou atenção constante. Ela cresce rápido, tolera a seca melhor do que quase qualquer outra árvore e se regenera após a poda. É por isso que a moringa tem alimentado o gado e as fazendas sustentáveis em regiões tropicais e subtropicais por séculos. Não é uma moda, é agricultura comprovada. Para começar, tudo o que você precisa é de uma muda de moringa ou estaca em um local ensolarado do seu jardim. Se você mora nas zonas USDA 9 a 11, pode cultivá-la ao ar livre durante todo o ano. Para as zonas 7 e 8, ela cresce como uma cultura sazonal, morrendo no inverno, mas retornando das raízes na primavera. Em zonas mais frias, você pode cultivá-la em grandes recipientes e trazê-la para dentro de casa durante os meses de frio. Se você já tem um local com sol, você está pronto para começar. O que você vai fazer é simplesmente plantá-la uma vez e depois colher as folhas a cada 2 ou 3 semanas ao longo da estação de crescimento. Não há necessidade de replantio nem de fertilizantes complicados, nada de sobrecarregar-se. A moringa cresce de maneira agressiva depois de estabelecida. Uma única árvore pode atingir 3 metros no seu primeiro ano e produzir vários quilos de folhas por colheita. Você simplesmente retira as folhas dos galhos e as dá frescas para suas galinhas ou as seca para armazenamento. As árvores continuam a produzir enquanto você continuar a colher. Para manter a planta produtiva, faça podas regulares. Isso é o que estimula o novo crescimento e mantém a árvore com forma de arbusto em vez de alta e esquelética. Corte os galhos de volta para cerca de 1 metro de altura a cada alguns meses, e a árvore responderá com novos brotos cheios de folhas frescas e ricas em proteína. Isso é o suficiente. Você não precisa de técnicas sofisticadas nem de insumos caros. A poda regular é toda a rotina de manutenção. Com o tempo, isso não apenas reduz seus custos com ração, mas muda a forma como sua fazenda se sente. Há algo profundamente satisfatório em sair de casa, colher folhas frescas e saber que seu rebanho está recebendo nutrição premium, que você mesmo cultivou. Menos dependência das lojas de ração, menos preocupação com o aumento de preços ou falta de fornecimento, mais independência, mais controle,
e um sistema sustentável no qual sua família pode confiar por anos. Uma pequena dica que facilita isso é secar as folhas excedentes durante a temporada de crescimento máxima, transformando-as em pó. As folhas de moringa secam rapidamente ao sol ou em desidratadores, e uma vez moídas em pó, elas podem ser armazenadas por meses, sem perder o valor nutricional. Quando o inverno chegar e as folhas frescas forem escassas, você terá um estoque de proteínas cultivadas em casa, prontas para serem misturadas na ração. Você não precisa fazer isso, mas isso suaviza as lacunas sazonais e maximiza o que suas árvores produzem. Agora vamos falar sobre a segunda planta inteligente, a bálsamo. Essa planta é extremamente valiosa, pois oferece uma fonte de proteína rara que a maioria dos quintais não pode acessar sem um investimento contínuo ou sistemas frágeis que falham quando a vida fica corrida. O bálsamo é uma dessas plantas poderosas e discretas que não exige atenção constante, mas continua a fornecer ano após ano. Uma vez plantada, você está pronto, e o melhor de tudo, ela não vai parar de produzir. A razão pela qual o bálsamo funciona é algo que a maioria das pessoas nunca vê. As raízes do bálsamo podem atingir até 3 metros de profundidade no solo, absorvendo minerais e elementos que outras plantas simplesmente não podem acessar. Fósforo, potássio, cálcio, ferro. Tudo isso é concentrado em suas folhas massivas, e essas folhas têm 20% a 25% de proteína, o que rivaliza com suplementos proteicos caros e comerciais. Elas são também repletas de cálcio, o que é essencial para cascas de ovos fortes e galinhas saudáveis. E aqui está a parte mais impressionante: uma vez plantada, uma área de bálsamo pode produzir por décadas, sem necessidade de replantio. Algumas áreas de bálsamo foram documentadas produzindo por mais de 20 anos a partir do plantio inicial. Isso não é apenas uma colheita. Isso é um investimento vivo no futuro da sua fazenda. Não se trata de uma colheita sazonal, mas de um sistema perene que continua a dar frutos, ou folhas no caso das galinhas, por anos a fio. Para começar, tudo o que você precisa são mudas ou estacas de bálsamo. As estacas são baratas e fáceis de encontrar em fornecedores de jardinagem ou grupos de permacultura. Plante-as em um local dedicado onde você não se importe que elas fiquem permanentemente. O bálsamo não se adapta bem ao transplante depois de estabelecido, por isso, escolha com cuidado. Uma boa área ao longo do limite da sua propriedade ou em um canto do jardim pode funcionar muito bem. Se você já tem espaço e estacas, está pronto para começar. O que você vai fazer é simplesmente colher as folhas externas a cada 4 ou 5 semanas durante a estação de crescimento e alimentá-las para as suas galinhas. Não há processamento complicado, nem necessidade de secar ou fermentar as folhas, embora você possa fazê-lo se quiser. A maioria dos criadores de galinhas simplesmente colhe e murcha ligeiramente as folhas para reduzir a umidade e as joga para as galinhas. Elas fazem o resto. A produtividade do bálsamo é impressionante. Uma planta bem estabelecida pode produzir de 4 a 5 estacas por estação, e cada estaca rende vários quilos de folhas densas em nutrientes. Com 4 ou 5 plantas, você pode alimentar uma pequena criação de galinhas quase inteiramente durante a temporada alta. Para manter a planta saudável, regue-a ocasionalmente durante períodos de seca prolongada, especialmente no primeiro ano, enquanto as raízes se estabelecem. Depois disso, o bálsamo é praticamente à prova de seca, devido às suas raízes profundas que alcançam fontes de água que outras plantas não conseguem. O bálsamo é uma das plantas mais resistentes e de baixa manutenção que você pode cultivar. Uma vez estabelecido, ele não precisa de fertilizantes pesados, nem precisa de proteção contra pragas ou doenças. O bálsamo é uma das plantas mais resilientes e fáceis de cuidar, e com o tempo se torna uma das fontes mais produtivas de ração para galinhas, exigindo quase nenhuma atenção de você. Com o bálsamo, você não precisa se preocupar com flutuações de preço da ração, nem com o desabastecimento que ocorre frequentemente com fornecedores comerciais. Você tem uma fonte permanente de alimento para suas galinhas que não depende de lojas, envios ou preços altos.
O bálsamo fornece segurança alimentar que se renova a cada ano sem a necessidade de replantio ou sementes armazenadas. A beleza disso tudo é que o bálsamo se integra perfeitamente ao seu sistema de criação de galinhas. Quando você vai ao jardim colher as folhas, sabe que está fornecendo uma nutrição real e de qualidade para as suas galinhas. Menos dependência de lojas, menos preocupação com aumento de preços ou falta de fornecimento. Mais independência, mais controle e um sistema sustentável no qual sua família pode confiar por anos a fio. Uma pequena coisa que facilita isso é plantar o bálsamo perto do seu galinheiro ou ao longo das bordas do jardim onde você caminha frequentemente. O bálsamo se espalha lentamente a partir de fragmentos de raízes, então controlá-lo torna-se simples, maximizando o acesso à planta. Alguns fazendeiros preferem plantá-lo em canteiros dedicados ou usar barreiras para controlar a propagação. Outros preferem deixá-lo naturalizar nas áreas onde o espalhamento não é um problema. De qualquer forma, o planejamento estratégico significa que você pode colher rapidamente, sem precisar caminhar longas distâncias pela propriedade. Agora vamos falar sobre a terceira planta inteligente, o azolla, a maravilha aquática. Essa planta é crucial, porque ela cresce mais rápido do que qualquer outra planta terrestre que você possa cultivar, dobrando sua massa a cada 3 a 5 dias, tornando-se a ração mais produtiva para galinhas que você pode cultivar no espaço mais reduzido. Se você tem pouco espaço, solo pobre, ou vive em uma área urbana onde a jardinagem tradicional é difícil, o azolla resolve problemas que outras plantas não conseguem. O azolla é um heleixo flutuante aquático com 25% a 35% de proteína e aminoácidos essenciais que as galinhas precisam para o desenvolvimento muscular, a produção de ovos e a saúde geral. Não é apenas proteína. O azolla contém vitaminas A e B12, ferro, cálcio e outros micronutrientes que fortalecem a função imunológica e a qualidade dos ovos. As galinhas adoram. Elas comem com gosto e a digestibilidade é excelente porque é macia e rica em umidade. Este é o segredo. A azolla não é apenas uma planta, é um sistema de ração renovável e de baixo custo. Você pode cultivá-la em qualquer tipo de recipiente, uma piscina para crianças, um grande recipiente de plástico ou até mesmo um barril cortado ao meio. Você não precisa de terra, e o espaço ocupado é mínimo, o que a torna perfeita para quem tem um quintal pequeno ou vive em áreas urbanas. Você só precisa de 4 a 6 polegadas de água, um pouco de luz do sol parcial, especialmente nas partes mais quentes do dia, e você já está pronto. O que você faz é simplesmente colher metade do azolla a cada poucos dias e alimentar suas galinhas com ela. O que sobra se regenera imediatamente, dobrando de volta para cobrir toda a superfície do recipiente em questão de dias. É um ciclo autossustentável. Colher, alimentar, regenerar, repetir. Sem plantio, sem capina, sem solo, só água e luz. Com um único recipiente pequeno, você pode produzir vários quilos de ração fresca por semana depois que o sistema estiver estabelecido. Para um pequeno rebanho de 6 a 10 galinhas, 2 ou 3 recipientes fornecem uma parte significativa das necessidades de proteína delas durante a temporada de crescimento. Não há necessidade de irrigação constante ou proteção contra pragas. O azolla cresce sem grandes esforços e se adapta facilmente ao clima. Para manter o azolla crescendo, você só precisa repor a água conforme ela evapora e adicionar fertilizante orgânico diluído mensalmente. O azolla precisa de nitrogênio para prosperar, então um pouco de fertilizante líquido de peixe ou até urina diluída funciona perfeitamente. O objetivo é manter a água levemente rica em nutrientes sem sobrecarregar, o que pode causar o aparecimento de algas. Isso é o suficiente. Verifique os níveis de água semanalmente, complete quando necessário e adicione o fertilizante uma vez por mês. Essa é uma das maneiras mais simples de cultivar ração para galinhas. Esse sistema produz ração rica em nitrogênio em espaços minúsculos, o que o torna perfeito para quintais pequenos, jardins urbanos ou qualquer pessoa que queira máxima produtividade com área mínima. Há algo realmente extraordinário em cultivar quilos de proteína
em um espaço menor que uma banheira. Isso desafia completamente tudo o que pensamos sobre a produção de alimentos e os requisitos de terra. Menos espaço, mais produção, um sistema verdadeiramente eficiente. Com o tempo, o Azolla muda a sua forma de pensar sobre alimentar as galinhas. Não se trata mais de comprar sacos de ração ou de cuidar de grandes canteiros de hortas. Trata-se de criar sistemas renováveis que funcionam com a velocidade e a eficiência da natureza. Você ganha confiança ao saber que, mesmo em um espaço pequeno, pode produzir comida de verdade para o seu rebanho. A frustração das viagens ao mercado de ração desaparece. A preocupação com os aumentos de preços se dissipa. Você tem uma solução sustentável que continua a dar frutos, mesmo quando outros métodos falham. Menos trabalho, mais confiabilidade, uma fonte de nutrição constante, sem a necessidade de replantio ou sementes armazenadas. Uma pequena dica que facilita isso é manter múltiplos recipientes como backup. O Azolla pode sofrer um pequeno choque se a temperatura atingir mais de 35 graus Celsius ou se a qualidade da água cair de repente. Ter 2 ou 3 recipientes separados significa que, se um falhar, você tem culturas de backup para reiniciar. Redundância garante o fornecimento contínuo e remove a ansiedade de perda total. Isso não é necessário, mas suaviza o processo e protege seu investimento de tempo e esforço. Agora que falamos sobre os problemas com os animais comuns, vamos falar de alternativas mais inteligentes que podem transformar sua fazenda sem sobrecarregar seu orçamento ou aumentar sua carga de trabalho. A primeira alternativa inteligente são as codornas. Codornas são uma das opções mais lucrativas para pequenos espaços e muitas pessoas nunca sequer pensaram em criá-las. Aqui está o motivo. As codornas amadurecem em apenas 6 a 8 semanas, comparado aos 6 meses das galinhas. Elas precisam de apenas 1 metro quadrado por ave. Essa eficiência de espaço é incomparável em termos de cultivo em uma pequena fazenda. Para começar, tudo o que você precisa é de uma gaiola simples ou um viveiro reaproveitado e ração inicial básica. Se você tem um canto disponível na garagem ou no galpão, você já está pronto. O que você vai fazer é simplesmente criar de 20 a 50 codornas em um espaço pequeno e limpo. Elas comem de 20 a 30% menos ração do que as galinhas e atingem o peso de abate em 7 a 8 semanas. O que realmente impressiona são os números financeiros. Os ovos de codorna são vendidos por R$ 15 a R$ 25 a dúzia, o que é o dobro do preço dos ovos de galinha, e estão em alta demanda nos mercados de agricultores e entre consumidores conscientes da saúde. A carne de codorna também pode ser vendida por R$ 25 a R$ 40 por ave, especialmente em restaurantes e mercados especializados que valorizam seu sabor delicado e o tamanho das porções. Com um bando de 50 codornas, você pode gerar de R$ 200 a R$ 400 por mês de lucro com menos de 50 metros quadrados de espaço. Isso significa renda sustentável sem estresse de espaço. A beleza das codornas está na sua taxa de reprodução impressionante. Um grupo de reprodução de 10 fêmeas e 2 machos pode produzir de 500 a 600 filhotes por ano com mínima intervenção. Ao contrário das galinhas, as codornas não ficam brotas e param de botar ovos. Portanto, a produção de ovos continua consistente ao longo do ano com iluminação adequada. Os custos iniciais são incrivelmente baixos. Um sistema básico de gaiola para codornas pode ser montado por R$ 500 a R$ 1. 000 dependendo do tamanho e da qualidade, e os custos mensais de ração para 50 aves giram em torno de R$ 50 a R$ 80 por mês. Isso significa que você começará a ter retorno do investimento em 8 a 12 semanas. E a melhor parte? As codornas não exigem esforço físico intenso e podem ser facilmente cuidadas mesmo por pessoas com mobilidade limitada. Em apenas 15 a 20 minutos por dia, você pode gerenciar toda a operação, tornando as codornas uma excelente opção para quem tem tempo limitado ou dificuldades físicas. E o mais surpreendente é que as codornas também podem gerar renda passiva.
Você pode vender ovos de incubação a outros criadores por R$ 10 a R$ 15 por dúzia, e a demanda por ovos férteis está aumentando especialmente entre criadores de aves de estimação e hobbyistas. Isso cria uma renda extra sem a necessidade de mais trabalho diário. Agora vamos falar sobre a segunda alternativa inteligente, os coelhos. Os coelhos são chamados de o gado perfeito para o quintal, por uma razão. Eles produzem mais carne comestível por metro quadrado do que qualquer outro animal. Um casal de coelhos pode produzir até 90 quilos de carne magra saudável por ano, utilizando apenas o espaço de um pequeno galpão de jardim. Os coelhos convertem ração em carne 3 vezes mais eficientemente do que porcos ou gado, o que significa que o seu dinheiro com ração vai muito mais longe. Eles também produzem fertilizante natural que pode ser vendido por R$ 250 a R$ 400 anualmente se você cultivar um jardim, uma vantagem escondida que a maioria das pessoas não percebe. O esterco de coelho é um dos poucos resíduos animais que pode ser colocado diretamente nas plantas sem compostagem, tornando-o incrivelmente valioso para a produção de vegetais. Para começar, você precisa de gaiolas simples, muitas vezes feitas de paletes, por menos de R$ 300 e ração básica de pellets. Se você consegue cuidar de regar e alimentar os coelhos uma vez por dia, você está pronto para começar. O que você vai fazer é criar 2 a 3 fêmeas reprodutoras, que cada uma pode ter de 6 a 8 ninhadas por ano. Cada ninhada dá de 6 a 10 filhotes prontos para abate em 10 a 12 semanas. Para manter isso funcionando, o foco é manter as gaiolas limpas e a alimentação consistente. Sem ordenha diária, sem rotação de terra, apenas rotinas simples. O retorno financeiro dos coelhos é excepcional. A carne de coelho é vendida por R$ 35 a R$ 45 por quilo para famílias conscientes da saúde e restaurantes que buscam proteína magra e sustentável. Muitos criadores de coelhos de pequeno porte fazem de R$ 3.000 a R$ 6.000 por ano, com menos de 50 metros quadrados de espaço. Uma verdadeira renda passiva, que se encaixa perfeitamente na vida de quem está se aposentando. Agora que você sabe como essas alternativas podem transformar a sua fazenda e aumentar sua rentabilidade, não perca tempo. Inscreva-se no canal Segredos da Natureza e fique por dentro de ideias práticas e acessíveis para melhorar a sua autossuficiência. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário abaixo. Diga-nos qual dessas alternativas você acha mais viável para a sua propriedade. Vamos juntos construir uma vida mais sustentável e produtiva com escolhas inteligentes e simples.